Boa noite a todos que estão acompanhando, os nossos convidados, professor Matheus Passos, professora Ana Paula Canto. Sejam muito bem-vindos. Olá, boa noite a todos. Obrigado aí mais uma vez, menina, pelo convite, Ana Paula também. É sempre uma satisfação estar aqui para poder bater papo, né? Exatamente. E hoje a gente tem um objetivo especial, que é tratar com vocês dois, que são profissionais referência nessa área de proteção de dados, sobre a atuação do encarregado de dados frente aos desafios da cibersegurança. E a gente vai tratar especialmente com o Matheus de alguns pontos de alinhamento da nossa legislação, da Lei Geral de Proteção de Dados, em relação ao regulamento europeu. Ao longo, assim, antes eu queria só fazer que é o nosso primeiro encontro, Ana Paula foi convidada e aceitou, fazendo parte agora da nossa comissão, que esse é um evento organizado pela nossa Comissão de Compliance e Combate à Corrupção. Ao longo desse mês de maio, professor Matheus, a gente vai estar toda semana trazendo algum tema relacionado à nossa Lei Geral de Proteção de Dados. É o nosso segundo encontro, eu digo que não são eventos, são encontros. A gente está, assim, tendo a honra de ter conosco convidados maravilhosos, todos profissionais que estão aí trabalhando nessa área já há algum tempo, que têm uma rica experiência para, digamos assim, trocar conosco, né? Então, eu gostaria que vocês se apresentassem inicialmente, professor Matheus, professora Ana Paula, nessa ordem, para poder a gente iniciar. Então, vamos lá. Bom, mais uma vez, então, agradeço ao AB aí, no nome da Melina, pelo convite, né? Não é a primeira vez que a gente está aqui, então já tivemos aí a possibilidade de participar em outras ocasiões. Espero que tenhamos mais oportunidades mais para frente, quem sabe. Mas, para quem aí não me conhecer, então, meu nome é Matheus e eu, enfim, estou falando aqui diretamente de Lisboa, né, em Portugal. Eu sou o encarregado de proteção de dados da L'Oréal em Portugal. Sou também professor na Faculdade de Direito da Universidade Nova, em Lisboa. E sou sócio fundador da DataUX, que é uma empresa minha, obviamente, com a minha sócia, em que a gente atua nessa área de treinamentos, né, especificamente voltados para a área de proteção de dados, e aí treinamentos tanto no contexto europeu quanto no contexto brasileiro, portanto, com base no regulamento e com base na LGPD. E treinamentos cuja ideia principal realmente é mostrar que a empresa consegue ganhar quando ela investe na área de proteção de dados. Então, essa é a minha atuação. Eu também estou aí no meio de um e terminando um segundo doutorado, os 2 doutorados em Direito, também em Lisboa. Tenho aí algumas certificações na área de proteção de dados. E é isso, né? Acho que como uma apresentação inicial para a gente começar essa conversa, já está bom. Meu nome é Ana Paula Canto de Lima, eu sou advogada, estou aqui em Pernambuco, né? Então, uma alegria imensa poder ter Matheus aqui, que está lá em Portugal. Então, a tecnologia, né, atualmente facilita essas conexões, o que é muito bacana para todo mundo sai ganhando. Eu sou professora de algumas pós-graduações, eu me apaixonei pela área de privacidade e proteção de dados. Atualmente eu estou aqui no momento, presidindo a Subcomissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB de Pernambuco, também coordeno o Núcleo de Direito e Tecnologia da ESA de Pernambuco, e estou agora na Comissão de Compliance, também com muito prazer, e conheci Matheus já tem mais de um ano, né? Conheci Matheus a partir de uma aula que ele deu quando estávamos bem no início do lockdown, e adorei a forma que Matheus ensina, é muito didático. Eu sou fã de Matheus, ele sabe disso, já tivemos outras oportunidades de conversar, né? Temos algumas afinidades e estamos em alguns grupos, o que facilita bastante a troca de ideias. E, basicamente, é isso. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer o convite para você, Melina, em nome de toda a comissão.
Pronto. Só para reforçar mais uma vez, na realidade, nós que agradecemos ao OAB de Pernambuco, a nossa comissão. De fato, a gente sabe que tempo hoje é um bem muito precioso e vocês estão aqui com a gente, se dedicando para que a gente possa ter essa troca e tirar um pouquinho de vocês dessa experiência tão rica nessa área de proteção de dados. Então, como hoje o nosso foco é mais essa questão da atuação do encarregado de dados, eu quero começar conversando um pouco com o professor Matheus, porque a gente sabe que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz alguns conceitos específicos. Ela vem trazendo figuras que são próprias dela, do titular de dados, que é a quem se referem os dados, a figura do controlador, a quem competem as decisões, do operador, e a figura, inclusive, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai fazer a fiscalização do cumprimento da lei, e no que toca a gente, o encarregado de dados, que está aí como também uma das figuras centrais, né? Então, dentro disso, a gente sabe que a lei traz uma definição própria muito resumida sobre o encarregado de dados, como se deve dar a nomeação dele, quais são as atribuições do encarregado de dados, que vai ser basicamente essa figura de comunicação entre os titulares, entre a autoridade nacional e o controlador, né? E traz essa referência, inclusive, na nossa legislação, ao que seriam as formalidades para nomeação. Isso tem gerado muitas dúvidas na prática, quando as empresas vão fazer a contratação de alguém ou nomear alguém de seu corpo interno, dentre, inclusive, as atribuições, porque a lei deixa isso bem aberto, inclusive, com a possibilidade de que o encarregado vai cumprir determinações que sejam do controlador. Enfim, então, considerando tudo isso, professor Matheus, que sabe muito melhor do que eu gostaria que o senhor nos ajudasse, assim, esclarecendo onde que se tocam as atribuições do encarregado de dados, dentro do que estabelece a nossa LGPD, e o DPO, que é essa figura correlata na legislação europeia. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Bom, eu começo aqui, Melina, Ana Paula, fazendo uma leve provocação. E é uma provocação que eu gosto de fazer quando a gente fala sobre esse tema, que é a questão da nomenclatura, né? Ou seja, eu gosto muito de aportuguesar muito as coisas, até mesmo pelo contexto em que eu vivo. Então, de duas, uma, né? Ou eu vou falar de encarregado mesmo, porque no regulamento europeu, né, existe o encarregado, né? Ou seja, quando a gente olha para o regulamento europeu em português, obviamente, português de Portugal, uma das 24 línguas oficiais da União Europeia, então temos lá um encarregado de proteção de dados, a expressão é exatamente a mesma da LGPD, ou às vezes eu vou falar aqui o DPO, né? Por causa desse costume. Então, eu tô fazendo essa leve provocação aqui, obviamente não é nem bem uma provocação, é muito mais aí um comentário para o pessoal não estranhar, caso eu utilize esse linguajar diferente, né? Mas, dito isso, eu diria o seguinte, eu diria que a sensação que eu tenho, e eu tive a oportunidade, inclusive, de participar de um outro evento uma vez com a Ana Paula, em que eu usei essa expressão, eu diria que o encarregado da LGPD, inicialmente, e essa ressalva, quem estiver nos assistindo, eu quero que guarde essa ressalva, porque eu vou voltar ela daqui a pouco, mas eu diria que, inicialmente, esse encarregado é comparando com o DPO do Regulamento Europeu, ele é um DPO desidratado, né? Eu já usei essa expressão nessa outra oportunidade com a Ana Paula, quer dizer, aparentemente é um DPO bastante desidratado, porque, obviamente, não há a mínima comparação em termos de atribuições, em termos de profundidade, eu diria, não há muita possibilidade de se comparar em extensão. Quer dizer, eu entro aqui bem no mérito quantitativo de ações a serem tomadas, por um lado, então seria esse método quantitativo até, e por outro lado no mérito qualitativo,
quando a gente considera inúmeras diferenças, né? Ou seja, várias, e acho que aqui é sempre citada, é a própria diferença da questão da autonomia, que talvez seja aí a mais relevante, é o fato de que, em termos de responsabilidades dentro da organização, o DPO tem uma posição e tem uma responsabilização. Quando eu digo responsabilização, eu não digo do ponto de vista do direito, eu digo do ponto de vista de responsabilidades funcionais. Eu também não vou entrar no mérito se é cargo, se é função, se é o que é, eu vou chamar sempre de função aqui. Então, em termos de exercício de função, existe uma profundidade muito maior, portanto, eu entendo que seria, em termos quantitativos e qualitativos, bastante diferenciado. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que o cerne da atividade é muito semelhante. Não é? Quando a gente sai um pouco, e eu não sei, obviamente, como que isso está sendo desenvolvido no Brasil, porque eu não sou DPO no Brasil. Então, eu obviamente, faço as minhas consultorias, minhas orientações, minhas mentorias, etc., mas não tenho essa atuação como DPO, especialmente um DPO interno em uma empresa. Mas o que me parece é que existe aí uma diminuição das responsabilidades em termos de o que o DPO deve fazer na LGPD. Agora, como eu disse, o cerne se mantém, quer dizer, o cerne, e se a gente for buscar a estrutura ou a lógica da própria função, eu diria que ela é, genericamente falando, a mesma. Ou seja, é uma função cujo objetivo é, enfim, verificar se a empresa está andando na linha. Diferentemente do que muita gente acha, o DPO é contra, não é contra, ao contrário, eu acho que o DPO, óbvio, na área de proteção de dados, é a pessoa mais favorável à empresa, porque ele está atuando para fazer com que a empresa esteja andando nos trilhos. Me desculpem aí pelo uso da expressão, mas para deixar isso bem claro. E aí eu volto à ressalva que eu fiz antes. Eu disse anteriormente que, em princípio, a gente vê essa distinção. Agora, quando a gente começa a olhar para aqueles elementos que podem agregar a LGPD, ou seja, que podem pegar essas eventuais lacunas que a LGPD tem, e todos nós sabemos que tem, então aqui não estou reinventando a roda, a gente sabe que tem. E quando a gente pega esses elementos, quer dizer, eu não vejo nenhuma dificuldade em, por exemplo, se pegar aquilo que a ISO 27701 fala sobre essa função. Não chama de DPO, não chama de encarregado, chama de pessoa responsável pela proteção de dados dentro da organização, o que, obviamente, é o DPO, é o encarregado. E se a gente olha para a ISO 27701, repito, esta norma da ISO traz essa robustez que o DPO precisa ter. Então, eu acho que para, entre aspas, solucionar, e talvez até aqui, Melina, me perdoe por eu estar me estendendo e até talvez indo além do seu questionamento, mas para a gente tentar solucionar essa suposta fraqueza, entre aspas, do DPO, do encarregado pela LGPD, ora, se uma empresa ela quer olhar para controles de segurança, ela olha para a ISO 27001, para a ISO 27002. Ela quer fazer sei lá o quê, ela olha para a norma ISO tal. Ela quer fazer uma gestão de risco, olha para 31.000 ou para 27.005. Quer fazer uma avaliação de impacto, olha lá para 29 e 134. Quer saber o que o DPO faz? Olha para 27.701. Então, eu não vejo absolutamente nenhum problema em trazer ou acrescentar atribuições ao DPO que, ainda que não estejam originariamente na LGPD, que agreguem a esse exercício das funções do encarregado, se o objetivo for efetivamente fazer aquilo que se espera, como eu disse antes, que é manter a empresa na linha aí no bom sentido. Mas não tem problema não, professor. Pode se estender, a gente agradece, né, Ana Paula? Pode falar à vontade. Eu vou até aproveitar para fazer a minha segunda pergunta, um gancho no que você começou afirmando entre a questão das diferenças, entre as particularidades da figura do nosso encarregado de dados e do DPO, do DPO, né? Vamos aportuguesar.
a questão da autonomia, que você referiu, que o DPO tem que ter. E que essa independência, ela não está prevista, ela não é exigida pela Lei Geral de Dados, então, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, enquanto o DPO, ele tem que ter essa independência para garantir que uma determinada organização esteja cumprindo a Lei de Proteção de Dados, o encarregado não tem essa exigência, a princípio, na redação que a gente tem na LGPD. Sendo que a maioria das empresas hoje, o que a gente observa nos projetos de adequação é exatamente isso, é indicando alguém que já faz parte do corpo, que já tem outras atribuições dentro da empresa para cumprir esse papel, até para que essa exigência, que é imperativo da lei, seja suprida, né? E deixando isso para um segundo momento, se a gente vai ter alguma determinação mais específica da autoridade nacional. Então, fazendo essa analogia, assim, dessa falta de independência que a gente tem, dessa falta de autonomia que a gente tem hoje na figura do nosso encarregado de dados, como é que, na prática, essa independência que é garantida pela GDPR impacta na atuação do DPO? Como ela favorece? E que isso poderia, lá na frente, também ser algo para a gente repensar, né? Que a NPD vai regulamentar muita coisa, e eu acredito que um dos pontos que seria interessante reside justamente nesse ponto. Você que tem essa experiência prática, que está atuando exatamente como DPO aí de uma multinacional, o que é que essa autonomia favorece? Não sei se a Ana Paula quer fazer um comentário antes. Então, em relação ao que Matheus falou anteriormente, eu concordo totalmente, eu acho que realmente é necessário que agregue funções, né, que o DPO, o encarregado, ele realmente tenha esse acúmulo, não no sentido negativo, mas no sentido organizacional mesmo, porque se a gente for levar a LGPD ao pé da letra, ele fica como um comunicador, o que não seria interessante para ninguém, muito menos para a empresa, porque a função dele vai muito além do que isso, ele tem ali a responsabilidade, como o Matheus bem colocou, de organizar a empresa e deixar isso bem claro. Achei excelente que você falou isso, Matheus, porque muitas vezes a impressão que a gente tem aqui no Brasil, provavelmente aí não, mas aqui no Brasil a impressão que a gente tem é que o encarregado, ele está sempre jogando contra a empresa, porque ele quer que a empresa se organize, ele precisa que isso aconteça, e muitas vezes os empresários não querem ou não podem, então fica nesse impasse como se fosse um cabo de guerra, e nesse sentido não é bom para ninguém, porque na verdade quando a empresa se organiza, né, obviamente que o empresário também ganha, é questão de tempo, então ele vai ali ter um investimento, mas em questão de pouco tempo, até diria, né, isso vai fazer com que ele tenha, né, um diferencial competitivo no mercado, que os clientes fiquem cientes da preocupação dele ali com esse problema crescente que é a privacidade, que todo mundo está atentando para isso. Então, na minha opinião, é questão de tempo para que a empresa ganhe muito mais do que investiu e comece a verificar que essa mudança de chave, ela não vai retroceder, né? É um movimento crescente e certamente isso não vai ser de forma nenhuma modificado ou alterado para voltar ao status quo ante, porque realmente a privacidade é uma coisa que a gente está vendo que é uma crescente. Então, eu adorei que o Matheus colocou isso e é uma coisa que eu gostaria muito que não acontecesse, porque os relatos são mais ou menos voltados a essa dificuldade de atuação, né? E o encarregado ele não pode ser meramente uma pessoa que vai sugerir e nunca ter suas sugestões acatadas, porque se isso acontecer, vai ser inócuo, né? A função dele ali, o cargo dele vai ser inócuo. Então, é a mesma coisa de um advogado, por exemplo, que dá as orientações para a empresa diz, ok, obrigado então, até a próxima, e vai lá, faz tudo diferente. Então, não adiantou muito, né? Ele está gastando ali, está gastando em vão, né? Então, e já aproveito para comentar a próxima pergunta, para dizer exatamente que a autonomia e a independência, no meu ponto de vista, é indispensável, né? E é outra dificuldade que certamente teremos aqui no Brasil, especialmente porque, como você bem colocou, Melina, as pessoas estão fazendo aquele arrumadinho brasileiro de colocar qualquer pessoa que já está na empresa ali para exercer a função, e não é adequado, a pessoa não está ciente do que ela está fazendo, das responsabilidades, das obrigações, né? Então, ela não estudou para isso, ela não está preparada para isso,
Fora isso tudo, ainda tem a questão de que em um momento ela era tua colega de sala ali, e no outro momento ela se tornou alguém que está ali querendo determinar, né, de certa forma liderar e dependendo da pessoa até mandar, né? Então isso vai gerar um conflito, eu acredito, na própria empresa. Eu acho que também não é bom para ninguém. Então, Matheus. Não, eu acho que eu concordo, claro. Eu acho que, e aqui, Melina, só voltar ao gancho da Ana Paula, mas claro, vinculando a pergunta que você fez, porque assim, eu acho que, e eu vejo com muita pena, apesar da expressão não ser muito boa, mas eu vejo com muita pena as empresas que têm essa visão, né, de que o DPO ele é uma pedra no sapato. Porque efetivamente a função básica, para além daquelas exigências que estão ali na lei, que nem sempre se concretizam do jeito que estão na lei, quer dizer, e aqui eu faço um pequeníssimo parênteses para deixar muito claro o que eu quero dizer com essa frase que eu acabei de dizer, né? O pessoal bate o olho lá no artigo 41 e diz, o DPO é o responsável por entrar, os titulares entram em contato com o DPO. E aí tem gente que diz, não, então a função do DPO é responder e-mail. Quer dizer, isso é um absurdo, é uma falta de conhecimento da prática absoluta, porque se for ali a lojinha da esquina que recebe 1, 2, 3, 5 e-mails, maravilha, o DPO vai responder o e-mail de todo mundo individualmente, mas se for uma empresa gigantesca, é claro que não vai ser o DPO que vai entrar em contato. É claro que o e-mail do DPO obrigatoriamente vai estar lá no site e o titular que tiver, enfim, se sentindo incomodado pode entrar em contato. Mas não vai ser o DPO que vai resolver isso, sabe? Então, as pessoas, eu acho que elas têm uma certa ilusão, até mesmo a respeito do que o DPO faz. E quando eu vejo pessoas dizendo, por que não? E eu falo isso aqui muito especificamente porque eu fiz uma palestra aí tem uns 10 dias, 2 semanas, em que eu falei isso. Não é função do DPO, estava falando sobre algumas coisas do DPO. Aí alguém falou, não, mas o DPO tem de responder aos titulares. Eu falei, sim, tem, mas enfim, não é o dia a dia, não faz parte do dia a dia do DPO. E aí, enfim, a pessoa não gostou muito, ficou brava, não, mas está na lei, tem que seguir a lei, a empresa que não faz isso está ferindo a lei. Eu falei, não está, mas enfim, né? Aí a gente não entrou muito no mérito e deixa para lá, quer dizer, não é só isso, né? E aí eu acho que essa questão, efetivamente, ela se casa, e por isso que eu brinquei, eu vou pegar o que a Ana Paula falou e juntar com a sua pergunta, porque eu entendo que a autonomia do DPO, ela não é, em absoluto, um problema para a empresa, ao contrário. Quer dizer, essa autonomia do DPO, que aí é o que você, Melina, comentou, questionou, né, como colocar isso, quer dizer, essa autonomia, ela é essencial para que a empresa possa efetivamente cumprir com a legislação. E aqui eu entro no mérito e eu sei que tem gente que não concorda e tem gente que não gosta, mas, enfim, faz parte da vida. Eu acho que uma coisa que as empresas têm de perceber, e as grandes já perceberam, e eu espero que as grandes pressionem as pequenas a fazer, até como a Ana Paula falou, com o passar do tempo a perceberem isso, é que você não trata de privacidade e proteção de dados só olhando para o texto da lei. Ou seja, o que eu quero colocar aqui é que existe um imperativo que é muito claro, e eu diria que pelo menos no contexto europeu, está na crista da onda, como se diz, né? Ou seja, está em alta, está em voga neste momento, que é a ideia de tratamento ético de dados pessoais. Então, quando eu viro e falo assim, olha para a ISO 27701, que ela vai trazer muito mais coisa do que a LGPD, aí é aquela coisa da mentalidade do empresário. Quer dizer, o empresário que entender que sim, ele vai gastar o que eu não chamo de gasto, eu entendo que é investimento, né? E não sou eu, Matheus, que acha, não é um achismo, isso aqui é o resultado de pesquisas e mais pesquisas que comprovam que em coisa de 1 ano a empresa tem lucro quando ela investe em privacidade. Mas, enfim. Então, assim, a empresa que faz isso, ela que olha, por exemplo, para uma ISO 27701 e não fica só naquele básico da LGPD,
ela vai sair na frente. Então, a empresa que efetivamente enxergar que o DPO não é uma pedra no sapato, que o DPO não está jogando contra, que o DPO tenha a autonomia para fazer o que dele se espera, essa empresa vai sair na frente. Tá? Ou seja, eu vou repassar, e eu acho que eu já comentei isso aqui, quer dizer, não aqui, obviamente, né, na OAB, mas em outra oportunidade, de uma determinada empresa que tomou um puxão de orelha na França. Por quê? Porque ela colocou a medição de temperatura de maneira fisicamente errada na entrada do seu prédio. Então, houve problema com a legislação? Não houve problema com a legislação, porque tinha informação, tinha transparência e etc. Houve problema de medidas técnicas, mesmo medidas físicas? Não houve. A autoridade disse, olha, não há problema de insegurança em si, mas houve um problema de quê? De gestão. Por quê? Porque a empresa colocou uma pessoa na portaria, com lá aquele termômetrozinho botando na testa, e aí dizendo o que eu tinha dito em aulas do ano passado, e eu falei isso, que isso ia acontecer, e aí o que aconteceu? Colocou lá o termômetro, e aí o segurança diz, você está aqui sem febre? Beleza, pega aqui à direita, pode seguir. Não, você tem febre? Por favor, vai para o lado de cá. É óbvio que todo mundo sabe que quem vai para cá está livre, quem vai para cá pode ter alguma questão relacionada ao Covid, é óbvio que isso já gera. E aí o mais divertido, quer dizer, divertido aqui, é óbvio que eu estou sendo sarcástico, né? É que eu conheço o DPO dessa empresa, e o DPO da empresa disse que isso iria dar problema, e fez a recomendação. E aí aconteceu o que a Ana Paula falou, né? O DPO fez a recomendação, a empresa disse, não, mas a gente quer fazer porque a gente quer voltar aqui, precisamos voltar aí, sair de home office, voltar porque a gente depende do comércio, blá, blá, blá. E ok, DPO, obrigado, mas nós vamos fazer o que a gente bem entender. E tomaram uma repreensão que, em termos de sanções com base no regulamento europeu, é o segundo nível. O primeiro é advertência, o segundo é repreensão e o terceiro é multa. E o mais, entre aspas, né, de novo, divertido, é que isso aconteceu porque um agente da autoridade estava caminhando na rua e viu o fato ocorrer. Ele chegou na autoridade, quer dizer, isso foi o que me foi dito, né? Então, o agente, o funcionário da autoridade daquele país, estava indo para trabalhar, passou, viu isso acontecer, chegou lá na autoridade e disse, acabei de ver isso aqui, vamos lá. E quando chegaram lá, viram isso. Aí tinha o parecer do DPO, questionaram, por que vocês não seguiram? Pois é, né? Trouxe problemas, digamos, financeiros? Não trouxe, né? Não trouxe. Mas já fica lá, sabe, no caderninho, um xizinho marcado. Né? Então, isso, obviamente, chama a atenção dessa autoridade, que deu 2 meses e falou, daqui 2 meses eu vou vir aqui de novo. Né? Então, eu acho que essa questão da autonomia, assim como outros elementos, né, que vocês sabem que, infelizmente, ocorrem, né, aquela coisa de contratar pessoas para fazer o projeto de adequação em 24 horas, ou comprar pacotão de modelo no Mercado Livre por R$300 e achar que está tudo bem. Quer dizer, eu me atrevo aqui a dizer que essa indicação de um encarregado por indicar, para dizer, como você colocou na questão, Melina, que tem aqui o fulano, porque o fulano é para cumprir a lei, eu diria que, além de ser um tiro no pé, em termos de reputação da empresa, eu diria que é uma falta de tratamento ético com os dados pessoais, o que é um elemento que integra, diria eu, essa ideia de proteção de dados, e está infringindo a LGPD de diversas maneiras, e eu colocaria na primeira delas o próprio princípio da boa-fé. Né? E eu estou me limitando só à LGPD, não estou nem entrando na boa-fé em outras legislações, vamos colocar assim. Eu estou falando lá porque, claro, estamos falando a boa-fé da LGPD é para o tratamento de dados, mas se eu coloco um DPO, um encarregado, só para inglês ver, o tratamento de dados não vai estar sendo bem feito, é simples. Né? Então, eu acho que essa questão de autonomia
do DPO é aquela coisa, não está na lei, mas não é porque não está que eu não deva fazer, ou não deva buscar fazer, né? Até para gerar um diferencial. Eu, hoje de manhã, tive aula com a doutora Anne Cavoukian, e ela colocou na aula exatamente isso. Ela falou, vai gastar? Vai gastar. Mas o que você vai gastar hoje, que você acha que é um gasto hoje, é um lucro que você obtém amanhã, porque você conquista mais consumidores, ou é um deixar de gastar muito mais em termos de multas. Né? Ou seja, de repente, e aqui óbvio que os números são completamente ilustrativos, você vai gastar, sei lá, 20 mil reais para garantir o seu DPO ali o tempo todo, fazendo como se espera que seja feito, mas você economiza uma multa de, sei lá, 100 mil por dia, dependendo do contexto, da situação, tá? Então, eu acho que enfim, é agir de má fé, ir contra essa ideia de um tratamento real, não é fazer proteção de dados como se espera. Eu só queria fazer um parênteses aqui, antes de Melina puxar a próxima pergunta, Matheus, que isso está acontecendo bastante quando a gente olha para empresas que estão adequando sites de forma questionável, vamos colocar assim, né, para ser bacana, e a gente vê que existe uma corrida para dar o que eu costumo chamar de aparência de legalidade, né? Vamos parecer que estamos adequados aqui, porque, óbvio, o site é a porta de entrada para a empresa, para o mundo, né? De qualquer lugar do mundo eu posso acessar aquele site e a partir daquele site eu posso imaginar que aquela empresa ela está adequada, porque o site está ali, né, está dando atenção aos cookies, está com os avisos de privacidade, os termos de uso, indicado de PO, e aí eu olho assim e falo, essa empresa aqui, eu acho que ela tá adequada com base nesse site, sendo que a empresa não está, ela simplesmente está dando uma aparência de legalidade, que é exatamente isso que a empresa faz quando bota qualquer pessoa no lugar do DPO e acha que vai dar tudo certo e vai ficar tudo bem. E eu queria deixar muito claro aqui, que é uma coisa que eu falo toda vez que eu tenho a oportunidade, que o maior problema que as empresas vão ter, podem ter certeza que não vai vir, na minha opinião, dos titulares. Vão vir dos concorrentes que vão começar a perceber que elas não gastaram e não fizeram adequação, e os concorrentes vão dizer, como assim? Eu gastei aqui e o meu concorrente está ali, bonitão, fazendo tudo de graça e não fez nada e está ganhando mesmo que eu, não vou deixar assim, né? Então, eu acho que isso vai acontecer com certeza, é questão de tempo, e as denúncias vão vir dos próprios concorrentes, não apenas dos titulares. Pois é, eu também tenho essa opinião, professora, que a denúncia vai vir dos concorrentes, tenho certeza. E essa questão que eu tenho observado nas experiências que eu tenho vivido de projetos de adequação, em relação a essa aparência de adequação, reside justamente na visão de que não é um investimento, é uma despesa. E aí a pandemia veio como desculpa. Então, as organizações, eu vou tratar assim de uma maneira genérica, elas estão se valendo de quê? De um dos requisitos da LGPD, que é a documentação. Então, eu passo a implantar documentos, eu crio uma política, mas eu não a implanto efetivamente, eu não faço treinamento na minha equipe, mas eu tenho a minha política de segurança, eu tenho a minha política de privacidade, eu tenho no meu site o aviso de cookiezinho, bonitinho, tá lá, textinho padrão. Mas na prática, não está acontecendo a parte de cultura, de treinamento, aquelas previsões de políticas não estão sendo observadas por colaboradores, muito menos pela direção da empresa. Então, realmente, eu estou vendo por esse lado, sabe? A questão de que privacidade de dados, infelizmente, ainda é visto como algo que está sendo despesa. Ninguém tem essa visão de que lá na frente vai dar um resultado, e a gente tem pesquisas, o professor Matheus e a professora Ana Paula devem saber, pesquisas concretas, a Cisco fez pesquisa o ano passado, a primeira nesse sentido, do retorno em privacidade de dados. Então, no Brasil, para cada $1 investido, $3 de retorno. Quer dizer, é pesquisa com quase 4 mil empresas, e uma das empresas mais renomadas em tecnologia, que é a Cisco. Se a gente trabalhasse mais esse tema, a gente aqui vai fazer isso e tem feito isso. A professora é membro, presidente da subcomissão de privacidade de dados. Eu acho que faz parte também do nosso
do nosso trabalho, que é fazer essa questão de conscientização de todo mundo da relevância e de que não é custo, é investimento, sabe? Eu ia passar para a professora Ana Paula, mas a gente tem uma pergunta no chat, eu não vou deixar passar, que é para o professor Matheus, no sentido de como é que você enxerga as possibilidades para o DPO em relação à sua formação técnica. É a pergunta da Graciete. Tá. Só antes de responder, eu quero fazer uma... porque um fala, outro fala, e vão vir nos diversos ganchos, né? Mas pegando nisso que a menina colocou, tem uma determinada empresa brasileira, uma grande empresa brasileira, que eu não vou aqui entrar no mérito de qual é, mas uma empresa brasileira que fez aí uns videozinhos muito bonitinhos sobre privacidade, né? Então, vamos lá proteger, porque protegemos e tudo mais. Aí, quando você entra no site dessa empresa brasileira, aparece um banner lá em cima com o texto padrão, como a menina acabou de dizer, de cookies, com que o botão de OK apenas, portanto, não te dá escolha alguma, e tem o link. Na mensagem, tem um link para lá, né? Leia aqui nossa política de privacidade. Aí, o interessante é que quando você clica ali, no link para ler a política de privacidade, a política de privacidade é aberta numa nova aba, o que não há problema. O problema é que o que é aberto na nova aba são termos de uso e política de privacidade, tudo em um documento só, o que não é a mesma coisa, né? E aí, mas tudo bem, né? Matheus está sendo chato, lógico. Então, aí, você volta para a página inicial e o botão de cookie sumiu. Quer dizer, eu não cliquei no OK, eu cliquei no link da política de privacidade, né? Claro que tem aquelas pessoas que eu não consigo compreender muito bem o porquê, que acham que cookies não tratam dados pessoais, né? Tem algumas pessoas que surpreendentemente se dizem da área de proteção de dados e acham que cookies não tratam dados pessoais, né? Ainda são capazes de dizer, não, o cookie só tem lá o identificador, mas não é dado pessoal, né? Então, acho que falta aí um pouco de conhecimento sobre o próprio conceito de o que é dado pessoal, especificamente a parte do identificável, né? E aí, quer dizer, já demonstra isso, tá? Então, eu acho que aqui você tem, quer dizer, uma propaganda, ok, excelente, acho que a propaganda foi muito boa, ainda que eu pessoalmente ache que essa propaganda especificamente foi uma cópia da Apple, que a Apple fez isso no ano passado, mas não entro nesse mérito aqui, eu sou um pouco fã da Apple, eu gosto das coisas que a Apple faz, eu falo mesmo, mas o ponto, claro, a propaganda em si é interessante, é relevante, tudo mais, mas é aquela coisa, aí na hora que você vai ver, você vê que, né, aí fica essa dúvida, né? Quer dizer, será que efetivamente a propaganda corresponde a uma mudança de pensamento que, claro, aí depois vai ser alterado, ou será que é só para ficar bonitinho, né? Então, esse é um outro ponto aí que eu acho que é bastante complicado e que acaba afetando. Tudo bem, pode afetar meia dúzia de pessoas em relação à proporção da população brasileira que conhecem e se interessam por proteção de dados, pode ser só meia dúzia, né? Mas, como a Ana Paula falou no início, uma hora isso aí vai avançar, quer dizer, não vejo efetivamente como que a gente pode voltar atrás, né? E sobre a pergunta da Graciete, em termos aí da formação técnica, eu, no ano passado, e acho que foi mais ou menos na época em que a Ana Paula, que a gente se conheceu, tem aí um pouquinho mais de um ano, eu dizia naquela época que o DPO, ele precisava ter conhecimento de 3 áreas, que era direito, segurança da informação, tecnologia e gestão de processos, e eu dizia naquela época que esse era o tripé e que, na verdade, deveria ser aí, né, 33% para cada uma dessas áreas, né? E hoje, um ano depois, na verdade, eu já mudei de opinião um pouco antes, mas enfim, né? Falando aqui agora, eu diria que o tripé permanece o mesmo, ou seja, gestão, segurança da informação e direito, mas a proporção, para mim, ela já alterou. Eu acho que hoje você, para ser um bom DPO, claro, você precisa saber das 3, mas eu entendo que para você ser um bom DPO das 3, você precisa ter uma ótima capacidade de gestão.
Tá? Ou seja, eu hoje sou da opinião, e eu falo isso com base aí nesse 1 ano a mais de experiência que eu ganhei, digamos assim, atuando como encarregado, que a área de gestão ou as ações de um DPO como gestor, e não estou falando de gestor de privacidade nem nada, eu estou falando de gestor de processos internos, eu estou falando de gestor no sentido de saber priorizar, né? Eu também fiz esse comentário aí 3 semanas atrás, quer dizer, cai na sua mesa numa segunda-feira de manhã 2, não relatórios, mas documentos, enfim, 2 opções. Está ocorrendo uma violação de dados agora e eu tenho aqui 100 pedidos de exercício de direitos que termina hoje. O que eu faço primeiro? Então, isso tem de ser gerido. E o DPO tem de saber o que ele vai escolher primeiro. O DPO tem de saber gerir os egos internos das organizações, especialmente as maiores, porque vai vir alguém da área de RH, alguém da área de compras ou vendas, alguém da área de marketing, principalmente da área de marketing. Olha, queremos fazer isso, queremos fazer aquilo, temos projetos novos. Ah, mas eu não quero fazer análise de risco. Aí vai vir o cara da TI, não como dizem, o menino, né? Ou seja, alguém da área de TI. Não, fica tranquilo aqui que nós já fizemos a nossa análise técnica e não tem o que se preocupar. Aí vai chegar aquela pessoa que tem um novo projeto e que ela diz assim, não, mas eu só vou aqui coletar um e-mail, não vai fazer diferença, não. E você precisa gerir tudo isso. Agora, obviamente, que o aspecto técnico e o aspecto jurídico também são essenciais, eu diria que são essenciais, né? Eu entendo que são essenciais e vou dar um exemplo que eu tive de algo que eu tive de fazer ontem, e aqui, se me permite, Belina, eu já digo que nesse sábado aí eu vou dar uma aula e eu vou repetir isso, mas em um outro contexto. Mas o que eu tive de fazer ontem? Eu tive de analisar um dos sites da empresa, um dos sites que precisava ser verificado em termos de proteção de dados. Então, eu, como encarregado, eu vou lá fazer a minha análise e, obviamente, que eu tenho de olhar se nos pontos de coleta de dados, por exemplo, eu tenho um aviso de privacidade, porque eu tenho de olhar se a empresa está cumprindo a sua obrigação de transparência. Se tiver, eu tenho de olhar no site se esse aviso de privacidade traz aquilo que a lei exige. O nome do controlador, quais são as finalidades, como exercer direitos, blá, blá, blá. E isso eu digo que é a parte mais jurídica. Mas eu também tive de parar e olhar e saber e conhecer as ferramentas para, por exemplo, indicar que um dos sites que eu analisei estava fazendo uma transferência internacional indevida. Só que eu não sei fazer isso só olhando para um contrato, porque o contrato dizia que não tinha. E aí? Né? Ou seja, se eu fico só no jurídico, eu vou dizer, não, mas o contrato está dizendo que não tem. E aí, se eu tenho só aquela posição mais do advogado, eu vou dizer, então se o outro está fazendo, vamos para o pau que eu vou ganhar a causa. Mas o objetivo não é ganhar a causa, o objetivo é proteger direitos dos titulares, dados dos titulares. Então, aí eu tenho de ir para o lado técnico. Aí eu tenho de saber abrir um inspetor, por exemplo, no meu navegador, para poder olhar e ver lá se o painel do OneTrust, que carrega os cookies, se o que está sendo mostrado ali é o que o navegador me mostra. Aí eu tenho de saber utilizar outras ferramentas, né, para, eventualmente, como eu falei, a questão de transferência internacional, que tal ou não está indo, porque isso traz consequências. Eu tenho de ter um conhecimento técnico para passar o site por uma determinada ferramenta e o site me dizer assim, está em falta o HSTS. E o que é HSTS? Então, eu entendo, e eu sempre digo isso nas minhas aulas, né? Eu vou partir do princípio aqui, não sei se é o caso, mas eu vou partir do princípio aí que, como estamos aqui no canal da UAB, a maioria, se não todos dos nossos espectadores são da área jurídica, inclusive vou pressupor que a Graciete seja da área jurídica, e também vou ter aquele estereótipo, né, de achar que quem é da área jurídica, em princípio, não vai entender nada da parte técnica. O que eu repito é um estereótipo, porque, obviamente, tem muita gente que sabe. Mas o que eu quero deixar claro aqui? Por que eu estou fazendo essa brincadeira, esse jogo de palavras? Porque eu acho que o DPO,
ele não necessariamente precisa saber aprofundadamente determinados aspectos técnicos, mas ele precisa, por exemplo, se deparar com isso e saber o que é um HSTS e por que está em falta. Por quê? Porque ele vai chegar lá para a área da TI, da empresa, e vai dizer, olha, analisei, isso aqui está em falta. Eu, DPO, não estou dizendo eu, Matheus, eu, DPO, tá? Eventualmente com uma formação jurídica, sem sentar na frente do computador e alterar, e incluir o HSTS? Não sei, mas eu sei o que é, e eu sei dizer para o pessoal da TI, ó, que isso tem que ser resolvido. Eu sei, como DPO, fazer uma inspeção no site, abrir lá o inspetor, a aba do Inspect, olhar o que está sendo carregado em qual momento, e dizer, olha, aqui, ó, está o cookie no painel da OneTrust, está dizendo que tem, ou melhor, que não tem, mas está aparecendo aqui embaixo. Como é que tira ou põe o cookie dali? Não faço a mínima ideia, mas, ó, pessoal da TI, se resolva. Aí não compete a mim como DPO, por quê? Porque eu sou autônomo, e foi a sua primeira pergunta. Não compete a mim como DPO ficar irritado ou não, porque o meu operador que criou o site resolveu usar um plugin. Aí eu, DPO, chego e falo, advogado da empresa, ó, o contrato está dizendo tal coisa e o operador está fazendo o que não deve, porque está fazendo uma transferência internacional. E se vira. Então, isso está também embutido na autonomia do DPO. Então, eu entendo que esse aspecto técnico tem de saber, mas não é saber, né? E aí eu também termino aqui fazendo aquela brincadeira, termino essa pergunta, claro, fazendo uma brincadeira, quer dizer, eu não sei qual de vocês aí assistiu aquela série do Mr. Robot, então você não precisa ser uma pessoa que vai lá colocar o seu capuzinho escuro, né, ficar numa sala escura com a tela do computador de fundo preto e letras verdes. Tá? Ou seja, se quiser, maravilha, mas não é obrigatório. Mas você tem de saber isso, tem de saber quais são os controles existentes, pelo menos lá nas normas da ISO, que geralmente são as mais... é o padrão, pelo menos no Brasil, até onde eu sei, mais utilizado. Saber para que serve, para que não serve. Então, esse tipo de coisa precisa estar claro. Por quê? Porque isso implica em proteção de dados, e aí compete ao DPO, então, fazer toda essa verificação. Então, eu acho que, para quem é aí mais da área jurídica, eu acho que é, sim, necessário fazer um curso bem feito de segurança da informação, fazer algum curso bem feito. Quando eu digo bem feito, porque eu sei que tem um monte de curso aí que não vale a pena, tá? Então, eu acho que tem, sim, de fazer, e não estou falando que não vale a pena, que é barato. Tá? Não tem nada a ver, né? O barato ou caro com bom ou ruim. Tá? Eu, há tempos atrás, adquiri um curso lá na Udemy de R$20 que eu achei excelente dessa área de segurança da informação. E tem outros que são muito mais caros e que não vale a pena. Tá? Então, mas saber, né? Se familiarizar com esse tipo de coisa. Tá? Para quê? Para poder, enfim, perceber até mesmo como o dado trafega. Tem um advogado que é um conhecido meu, que ele é português, mas ele trabalha no Reino Unido. E eu compartilho da visão que ele tem. A visão dele é muito simples. Quem é DPO tem de se preocupar muito mais em saber como o dado trafega, para onde ele trafega, como ele vai para lá ou para cá, do que efetivamente ficar preocupado com o texto de um contrato, porque no fim das contas o papel aceita qualquer coisa. Tá? Agora, ter esse conhecimento, saber, como eu disse, o que é um controle de acesso, saber qual é a razão, né, que o Windows vai lá e pede, depende da empresa, mas pede a cada 30 dias, 40, 60 para alterar a senha. Por quê? Porque enche o saco. Né? Qual é a razão de se ter uma senha de, sei lá, 10, 12 caracteres, que é o mínimo aceitável, que tem de ter maiúsculo, minúsculo? Nossa, é difícil. Não, não é. Tá? Criar senha é a coisa mais fácil do mundo. Senhas sérias, robustas. Mas quem é DPO tem de saber disso, até mesmo para explicar para a pessoa e falar, meu amigo, você não precisa ir lá e criar, tipo, AJX8 asterisco e você esquecer e anotar no post-it, né, que é o clássico. Mas aí o DPO vai chegar e falar, não, você quer garantir uma senha segura? Pega uma frase de um filme que você gosta e coloca isso como sua senha. Acabou.
está resolvido, porque provavelmente vai ter letra maiúscula, vai ter espaço, você coloca uma exclamação, coloca um número, pega uma frase de uma música, acabou. Pega uma frase de uma música, não, isso é muito óbvio, tá? Então pega as primeiras letras de cada palavra, resolveu. Tá? Então, isso é que é o aspecto técnico de proteção de dados, digamos assim. Não é, repito, ficar lá na frente do computador. Se quiser, ótimo, maravilha. Né? Mas não é pré-requisito. Assim como quem é da área técnica não tem de fazer um curso de direito para ser DPO. Mas o cara precisa ter uma noção de que, no mínimo, ele não vai interpretar a LGPD lendo frase por frase, que aquilo é um todo. Né? Senão ele comete alguns absurdos por aí. Eu disse, Ana Paula, eu disse, professor Matheus, que se a gente pudesse, passaria a noite aqui conversando, porque além do conhecimento teórico, a experiência prática de vocês, a gente está todo mundo aqui, ó, só elogios do pessoal que está acompanhando. Eu também poderia, pegando o gancho de tudo que você disse, Matheus, fazer algumas observações de situações práticas, mas, assim, eu quero muito ouvir também a professora Ana Paula. A gente tinha pensado aqui em estender ainda nesse assunto de encarregado de dados a questão das pequenas empresas. Eu vou tratar de uma maneira geral como empresas de pequeno porte, micro, individuais, enfim, porque a gente sabe que a LGPD está lá disciplinando que a autoridade nacional pode ainda regulamentar como que vai se dar o processo de adequação dessas empresas, inclusive sobre a possibilidade ou não de dispensa de nomeação de um encarregado de dados. O site da Autoridade Nacional, ele está implantado, já tem algumas diretrizes, algumas orientações, inclusive para as situações de incidente de violação, para quem estiver atuando e interessar saber, é bom dar uma olhada, eles têm já alguns modelos de formulário, inclusive, de comunicação dos incidentes, e está lá aberto para colheita de subsídios, justamente para essa questão da adequação das micro e pequenas empresas. E aí a professora, Ana Paula, poderia nos dar aí algum norte, alguma orientação de como é que ela acha que essas empresas de pequeno porte devem agir, devem, na prática, formalizar essa nomeação de um encarregado de dados? O que é que elas devem considerar para isso? Como é que elas devem fazer? Melina, antes de responder a tua pergunta, eu só queria fazer uma pontuação ao que o Matheus falou, que tem gente que diz que cookies não coleta dados, né? E eu mandei, inclusive, hoje lá no grupo, né, uma questão que ocorreu entre 2011 e 2012, não sei se você chegou a ver, Matheus, mas que foi para a corte, né, que o Google estava coletando dados sobre saúde, etnia, sexualidade, finanças e tudo mais por meio do Safari, né, que era o navegador da Apple, que você falou, que é fã, é adepto e tal. E mesmo que os usuários escolhessem, né, a opção de não ser rastreado, ainda assim, né, eles estavam fazendo esse tipo de coleta, mas algumas pessoas dizem que cookies não coletam dados, né, então é preciso ter um pouquinho mais de atenção, inclusive ao que sai, né, na mídia fora do Brasil, para que isso não passe despercebido e que não exista um entendimento equivocado realmente, né, em relação ao cookies, porque obviamente ele coleta dados e obviamente faz o nosso profiling e por isso ele precisa sim, né, de adequação, ele precisa sim estar sob o guarda-chuva da LGPD. Bom, mas voltando, o que é que as empresas pequenas e médias, né, poderiam fazer para se adequar? Bom, se vai precisar de um encarregado ou não, né, a gente ainda não tem como dizer nesse primeiro momento sim, né, mas a NPD pode se manifestar de forma diversa, obviamente, estamos vendo que está havendo uma determinada pressão, o SEBRAE já tentou ali chegar mais próximo e dizer, olha, vamos facilitar aí para as pequenas e médias e tal, mas no meu pensamento, eu tenho certeza que Matheus, ele se filia na mesma linha de raciocínio, não é o determinante nesse caso, não é o tamanho da empresa, né? Porque a gente pode ter uma startup com 2 pessoas que está coletando milhares de dados, né? Inclusive, de repente, até dados sensíveis. Então, a gente não pode fazer o recorte com base no tamanho da empresa, porque isso aí iria ser totalmente equivocado, né? Então, a gente tem que fazer o recorte com base no que está sendo coletado e tratado
por aquela empresa e qual é a quantidade desses dados, né? Porque se for uma empresa que trabalha basicamente com informação, né? Se for uma empresa de marketing, uma pequena empresa de marketing, ela pode ter um e-mail enorme, né? Então, é importante que a gente entenda que não significa que porque é uma pequena empresa, ela tem que ter uma aplicabilidade diferente da LGPD, porque supostamente é uma pequena empresa. Não é por aí, eu espero e tenho certeza que isso não vai ser entendido nesse formato, né? Como é que isso vai ser feito, de que forma esse recorte vai ser realizado pela NPD, eu, obviamente não sei, né? Mas eu entendo que vai ser mais ou menos por aí, porque não pode ser de forma diversa, porque senão perderia totalmente o propósito da legislação, que é a proteção dos dados pessoais. Então, se eu estou dizendo que uma pequena empresa, mesmo que colete milhares de dados, ela vai ter, né, uma facilidade, né, na adequação, com menos requisitos, com menos responsabilidades, com menos obrigatoriedade, né, a gente está dizendo, então, que, então vamos criar pequenas empresas e startups e vamos fazer o nosso trabalho de outra forma. Então, não tem nenhum sentido, né? E em relação às pequenas empresas, o que eu acho que é muito importante é pensar na segurança da informação, né? Porque a gente vê hoje que parece brincadeira, parece mentira, e eu repito isso sempre porque eu fiquei bem chocada quando o pessoal de tecnologia da informação que atua com a gente compartilhou, né, obviamente sem nomes e sem dados, mas compartilhou que ele esteve em um grande escritório de advocacia e todos os computadores dos escritórios estavam atuando, né, com um sistema operacional pirata, né? Isso é inadmissível. Somos advogados, é impossível que isso ocorra, né? Então, e óbvio que ele não inventou e ele não mentiu, então, inclusive, ele não quis pegar o trabalho justamente porque seria inviável, porque já se viu ali como é que a empresa, vamos dizer assim, a organização pensa sobre a questão de investimento e a questão de segurança e tudo mais. Então, se você está com um programa pirata, você não tem atualização. Então, a atualização é fundamental para garantir a segurança da informação. A atualização não é aleatória. Sempre que se acha um bug, uma falha, uma brecha, o sistema vai lá e faz o ajuste, né, a correção. Então, por isso que é tão importante a atualização. Então, a atualização sempre, senhas fortes, como o Matheus disse, não quer pensar em senha, baixa um aplicativo de gerenciador de senha, ele mesmo vai trocando periodicamente, ele mesmo guarda tudo, você não precisa nem pensar, né? Então, tem meios de você fazer isso, né, sem muito trabalho. Você também pode pensar que você não pode, de jeito nenhum, usar a mesma senha para tudo que você faz, né? Principalmente, não compartilhar senhas com terceiros de jeito nenhum. Então, se você usa a mesma senha e está compartilhando com uma pessoa, então a pessoa tem a sua vida inteira ali, né? Então, você precisa começar a ter esse senso. É realmente uma mudança de cultura, porque antes, o que a gente via? Post-it na tela do computador, senha embaixo do teclado. E isso não pode acontecer de jeito nenhum, assim como não pode acontecer de você ir tomar um café e deixar a tela aberta, né? Porque se tiver, por exemplo, uma folha de pagamento ali, passar alguém e ver que o salário de fulano é diferente do salário de cicrano, sendo que os dois fazem a mesma coisa e vou contar ali para cicrano. Pronto, já houve um incidente de segurança da informação com o adicional da confusão, né, que você vai ter que ali que fazer a gestão. Então, são mudanças de comportamento, mudanças realmente na cultura que só podem acontecer e só vão acontecer se a alta diretoria, as pessoas realmente que estão à frente da empresa, elas vestirem a ideia, vestirem a camisa da privacidade e proteção de dados e mostrarem a mudança, porque se eu estou lá em um setor da empresa e eu estou vendo que o dono da empresa ele não está fazendo nada diferente do que ele já fazia antes e não está dando atenção a nada do que foi passado no treinamento para a gente, então, se ele é o dono da empresa e ele não está preocupado, por que eu estaria? Né? Então, o exemplo é muito importante, é você realmente vestir a camisa. Né? Então, senha, não deixar telas abertas, a política de mesa limpa, não usar a mesma senha para tudo, não compartilhar senha com terceiros, ter antivírus, de preferência pago, porque tudo que é gratuito a gente sabe, né, que a gente não pode exigir demais, né, a mesma coisa para a questão da nuvem, a mesma coisa para a questão de firewall, o que você for fazer, que você pague pelo serviço, porque com certeza você vai ter um serviço diferenciado. Né? Então, a autenticação em 2 etapas, onde puder fazer, né? Ter sempre esse cuidado com o e-mail, não clicar em qualquer coisa, não baixar qualquer coisa, não ir para qualquer site. Então, esse tipo de
coisa que parece besteira, mas que pode deixar a empresa em um risco, né? Inclusive, não sei se vocês, se tem muita gente de tecnologia acompanhando, mas eu acredito que não, a maioria deve ser advogada, e que vocês viram o que aconteceu no TJ de Minas Gerais, né? Então, eles tiveram problemas seríssimos, por quê? A gente não sabe de que forma foi o ataque, a gente não sabe, eu pelo menos não sei como foi que se deu, mas a gente viu que proporções pode tomar, né? Então, é muito importante que a gente, cada um, faça a sua parte para proteger o todo, né? E isso só pode ser feito realmente se a gente tiver, cada um, a sua exata dimensão da responsabilidade. É isso. Foi bom que a professora já foi se antecipando um pouco para a gente falar algo sobre cibersegurança. Será que a gente consegue esticar só 10 minutinhos, professor? Vamos marcar 10 minutinhos aí no nosso relógio, consegue? Porque a gente queria falar um pouco sobre essa questão da cibersegurança, também no que isso afetaria a atuação do DPO, já que a pandemia, ela impulsionou sobremaneira esse processo de digitalização, virtualização, do home office, enfim. E aí o Brasil, eu gosto muito de dados de pesquisas, porque a gente não tem como fugir, né? São dados concretos. A gente tem também uma pesquisa demonstrando que o Brasil é o segundo país do mundo em cyberataques, tá certo? Isso tem muito a ver com a questão de cultura. Vem muito ataque de phishing, muito. As pessoas nem sabem muitas vezes o que é isso. Em meios que são corporativos, que estão ali acessíveis, encaminham links, e aí aconteceu isso nos nossos tribunais superiores, professora. Aconteceu agora recentemente também com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que cobraram milhões para poder se ter o acesso novamente. Então, como é que fica o encarregado de dados com tantas responsabilidades, essa questão da orientação, de cumprir essas leis de proteção de dados, nesse momento que a gente vem agora traumatizado pela pandemia, obviamente, todo mundo, em sua imensa maioria, trabalhando de casa, o e-commerce, que não era antes um alvo e passou a ser um alvo, né? Era primordialmente as instituições financeiras, e aí, com todas essas mudanças repentinas, passou também a ser. Como é que o encarregado pode auxiliar as empresas? Um programa formal de cibersegurança é uma alternativa para orientar o que é que, como que vocês enxergam isso? E aí eu queria que vocês dividissem aí um pouco o tempo para a gente conseguir saber o que é que cada um pensa. Eu vou divulgar meu áudio. Quer começar, Ana? Bom, só então reforçando o que a Ana colocou antes, enquanto ela estava falando, eu até abri aqui o site de o antivírus que eu uso no meu computador, e ele está neste exato momento custando R$ 164 para uma assinatura de 2 anos para 5 dispositivos. Portanto, não tem desculpa de dizer que eu vou usar o antivírus gratuito, porque eu tenho a certeza que todos que estão aqui assistindo têm condições de pagar R$ 164 em 2 anos, né? E para reforçar, da mesma empresa, eles têm uma VPN que sai R$ 100 por ano, tá? E que é outro mecanismo também essencial. Agora, em relação, Melina, a sua pergunta aí, para a gente começar aqui a dar o encerramento, eu diria assim, bom, na verdade, a resposta à sua pergunta, ela já foi dada. Por que ela já foi dada? A resposta à sua pergunta, eu já falei quando eu respondi a sua primeira pergunta sobre a questão da autonomia do DPO. Então, e eu vou aqui pegar o que eu falei um pouquinho lá na primeira e agora na anterior, justamente para colocar que nós temos aqui essa autonomia do DPO de um lado, e nós temos esse DPO com esse conhecimento técnico, repito, de saber o que é, saber o que pode estar errado e recomendar dizendo isso está errado. Eu repito que não é o configurar em si. Então, eu acho que a partir desse momento em que a gente junta essas duas peças, a gente tem a resposta à sua pergunta. Porque você pergunta, como é que fica a responsabilidade do DPO, do encarregado? Claro que a responsabilidade é elevada. Claro que a responsabilidade é elevada, por um lado. Por que eu digo que ela é elevada? Porque o DPO tem de saber o que ele está falando.
Então, o DPO tem de ter o devido conhecimento, quase que sai consentimento, né? O devido conhecimento de que, bom, se eu estou aqui fazendo a análise mais técnica de um site, que é uma landing page para coletar e-mails para eu fazer propaganda, eu tenho de ter um nível de risco X. Então, para esse site que está pedindo nome e e-mail, eu tenho de ter as medidas de segurança A, B e C. Se eu, por outro lado, sou DPO de um tribunal, então, obviamente que aqui o nível de risco é elevadíssimo. Né? E eu não estou entrando no mérito de saber se os dados são sensíveis ou não são. Eu estou entrando no mérito, obviamente, da quantidade de registros, dos dados que lá estão e por aí vai. Quer dizer, aqui não tem nem por que explicar essa distinção, acho que ela é muito clara para todo mundo. Então, aqui eu entendo que, repito, por um lado, a responsabilidade do DPO é elevada, porque o DPO tem de ter esse bom senso e de saber, bom, qual é o site que eu estou analisando. Né? E aí ele ter essa percepção de o que pode ocorrer do ponto de vista técnico, inclusive, tá? E, enfim, ter ali a sua devida visão a respeito de qual deve ser o nível de segurança. Agora, por outro lado, e vai parecer contraditório, mas não é, e no final eu vou mostrar por que não é. Por outro lado, o DPO não tem absolutamente nenhuma responsabilidade. Ou seja, se o DPO, e agora eu explico por que eu digo que tem, mas não tem, ele tem a responsabilidade de analisar e dizer, olha, tem de fazer isso, tem de colocar aquilo, tem de tirar isso. Ele fez isso, ele fez o seu relatório, enviou para o controlador, é responsabilidade do controlador, se o controlador fez ou não fez. E aí, vejam, não é para colocar o DPO contra, eu já falei, e a Ana Paula também, que o DPO não é contra, mas, e usando o português mais claro, o problema é do controlador. Porque se o DPO vai lá e fala, olha, aqui vai dar problema, aqui vai ser feito isso, tem de se fazer isso, e o controlador não faz, então a responsabilidade vai ser do controlador no fim das contas. Agora, para ser do controlador, o DPO tem de ser autônomo. Então, vejam como aqui as coisas se encaixam. Se não tiver um, não vai ter o outro. Então, eu não estou dizendo, e aí alguém pode falar, tá, mas como que o DPO vai saber o nível de segurança que um tribunal precisa ter? Né? Então, ele tem de ser técnico. Aí, Matheus, você se contradiz. Não, por quê? Porque, obviamente, que eu não sou DPO de um tribunal, mas eu consigo ter uma certa ideia do que é necessário ter para evitar. Agora, se aquilo que eu estou colocando ou não, aí eu faço como recomendação, e aí vai vir o pessoal da ATI e vai dizer sim, realmente precisa ou não precisa, ou o pessoal da ATI, pode ser o processo contrário, o pessoal da ATI chega e fala, hoje o nosso sistema é assim, eu protejo aqui, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e aí o DPO vai dizer, bom, maravilha, isso tá bom, ou não, isso não tá. Tá? Ou se o DPO não souber, bom, aí ou o DPO aprende e corre atrás, ou o DPO confia no que está sendo dito pela área de TI. Agora, eu entendo, e isso pelo menos na prática europeia é claríssimo, tá? E de novo, então não é eu entendo porque eu, Matheus, estou dizendo, mas porque é aquilo que eu vejo aqui, que DPOs não têm nenhuma responsabilidade sobre violações de dados pessoais, sobre incidentes de segurança. Porque, no fim das contas, a responsabilidade última é da empresa, é do controlador, não é do DPO. Então, mesmo que eventualmente o DPO, e percebam que pelo menos essa é a lógica, e não só a lógica jurídica, mas a prática europeia, mesmo que o controlador ele siga, por exemplo, a decisão do DPO, e se der errado, deu ruim, a responsabilidade é do controlador. Quer dizer, do ponto de vista interno da empresa é outra história, né? Mas pelo menos em princípio, essa responsabilidade, na maioria dos casos, vai continuar sendo do controlador. Então, eu entendo aqui que nessa questão da cibersegurança,
o que tem de ser visto pelo DPO é justamente saber fazer análise de risco. E aí eu volto para aquela questão das normas da ISO. Conhece e sabe fazer não só a análise, mas a gestão de risco. Já parou para ler a 27.005 e a 31.000, as normas da ISO? Já fez um relatório de impacto? Porque o relatório de impacto trata de análise de risco. Já pegou e parou para ler a 29 e 134, por exemplo, né, que é a de avaliação de impacto? Também outra norma da ISO. Então, é conhecer, saber fazer e, a partir dali, olhar, ter este olhar sobre o nível de risco. Porque aí é aquela coisa. Eu, DPO, de novo, não sou eu, Matheus, tá? Eu estou dizendo eu, DPO, de maneira genérica, eu tenho de saber que se... E aqui eu vou colocar, obviamente, de uma maneira superficial, mas para deixar claro o raciocínio, eu tenho de saber que se eu estou analisando um site de coleta de e-mails, o meu nível de risco lá no meu mapa de calor de risco vai estar do lado verdinho. Enquanto que se eu estiver analisando um site de um tribunal, o nível de risco está lá no vermelho. E aí, do ponto de vista técnico, quais são as medidas a serem implementadas? Isso é o controlador que vai decidir. Porque a minha função como DPO, repito, não eu, Matheus, eu, DPO, geral, a minha função é saber essa diferença. É perceber que, bom, conforme o nível de risco da atividade de tratamento, eu vou precisar ter mais controles ou não vou ter controles. E claro que, como eu falei, isso aqui eu estou falando super genérico, porque aí a gente começa a aprofundar. Em qual atividade de tratamento de um tribunal eu posso anonimizar os dados, por exemplo? Será que posso? Ou não? E aí a gente começa a passar o pente fino para saber e mitigar, diminuir os riscos. Bom, concordo com tudo que o Matheus falou e vou só acrescentar que é interessante, né, que se sugira também para que a organização, podendo, adquira um seguro cyber, né? Muita gente tem algumas questões sobre seguro, mas não vai cobrir tudo, mas não vai resolver. Com certeza absoluta é melhor do que não ter, certo? Então, pode não ser a salvação da pátria, mas com certeza vai ser melhor do que se você não tivesse. Então... Pelo menos para pagar as multas, né? Exatamente. Então, é bom e também é uma forma de você demonstrar, né, que você realmente está preocupado. Então, você está preocupado com o titular, você está preocupado em eventual caso de vazamento, em conseguir reparar o dano, né, e principalmente dependendo do tamanho da empresa, você pensar, né, em ter um comitê de risco, né, para gerir o risco e, de repente, até com análises prévias, né, fazendo aquele... Se fosse agora, o que é que a gente faria? Cada um vai fazer o quê? E cada um ter bem claro o que é que vai ter que fazer, porque na hora do problema, né, as pessoas, normalmente, elas tendem a ficar desesperadas e muitas vezes ficam sem ação, né? E se tem uma coisa que não pode ficar é sem ação, porque a velocidade da contenção, da mitigação do dano, ela é imensamente importante, né? Então, se o dado está lá exposto de forma equivocada, 20 minutos é uma exposição e é um dano. Se ele está lá 48 horas, é outra coisa. Se ele ficou lá exposto durante um mês, então nem se fala, né? Então, eu acho que é por aí, é você pensar em como vai fazer, treinar para isso, né? Deixar as pessoas chaves ali. Quando eu falo em criar um comitê de risco, não significa dizer destacar pessoas para ficar ali numa sala pensando... Não é isso. É cada pessoa com sua responsabilidade, sabendo o que é que vai precisar fazer, se acontecer A, se acontecer B, se acontecer C, quem é que vai chamar, chama primeiro quem? O DPO, chama primeiro o chefe da tecnologia da informação, chama primeiro o jurídico, chama primeiro o dono da empresa. Então, isso tudo tem que estar muito claro para as pessoas que estão atuando na empresa, para que elas não fiquem igual, como dizia minha avó antigamente, né, umas baratas tontas sem saber o que fazer, né? Então, basicamente, eu acredito que é o que o Matheus falou, somado com o que eu falei, e, obviamente, boa fé sempre, né, para não fazer nenhum tipo de arrumadinho, não fazer nenhum tipo de aparência de legalidade, porque pode ter certeza que é questão de tempo para você
cair por terra tudo que você está supostamente, né, fazendo de conta que está fazendo, e aí vai ficar muito feio para você no mercado, vai queimar muito filme da sua imagem, da sua empresa. Então, tem coisa que realmente não vale a pena você pensar que está economizando, quando, na verdade, realmente é um investimento. É isso, pelo tempo vamos ter que encerrar. Eu gostaria que tivéssemos mais tempos, mas teremos outras oportunidades. Eu quero só finalizar, mais uma vez, deixando aqui o nosso muito obrigada em nome da nossa Comissão de Compliance e Combate à Corrupção, da OAB, da nossa presidente da nossa comissão, que eu acredito que esteja nos acompanhando, como sempre, Clarissa, e de todos os colegas do nosso grupo de trabalho de LGPD que contribuíram de alguma forma para os eventos, para os encontros que a gente está realizando. Professor Matheus, muitíssimo obrigada. Professora Ana Paula, muito obrigada também. E que possamos nos encontrar em outras oportunidades. Ok? Deixo com vocês. Obrigada. Obrigado também, menina. Obrigado ao AB mais uma vez. E Ana Paula, sempre bom partilhar com você aí esses bate-papos sobre o tema. Obrigado a todos também que assistiram, né? Muito obrigada, Melina, obrigada, Clarice, todo mundo da comissão, como a Melina já explanou. Matheus, é sempre um prazer estar com você, inclusive diariamente ali, né, conversando quando dá um tempinho, né, e todos os colegas que ficaram aí acompanhando também, muito obrigada, né, e dizer para vocês que sigam a gente nas redes sociais, sempre tem informação, sempre tem conteúdo bacana, né? O Matheus tem o DataUX, eu sou fundadora do LGPD Learning, cofundadora, né? Então, cada um aí está aí tentando disseminar essa cultura, essa mudança de cultura tão importante, né? E que realmente a gente precisa, urgente, tentar se afiliar, porque não vai retroceder. É isso, obrigadão. Tchau, obrigado.